Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um tema super interessante, bem recorrente, principalmente nesse período de pandemia. Esperar o Instagram avisar que eu tô online, esperar só um pouquinho, que eu não posso esperar muito, pra gente começar a conversar sobre esse tema que tem sido muito questionado, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, que é um período de pandemia, onde acontecem mais óbitos do que o normal e acaba tendo mais inventário do que o normal, evidentemente. Bom, então é o seguinte, a pergunta que eu lancei no destaque, até é tema da live, né? Meu filho do primeiro casamento ou meu filho fora do casamento, ele tem direito aos bens adquiridos com a minha atual companheira? Primeira, eu quero falar para vocês que, apesar disso, para nós, operadores do direito, ser algo já muito pacificado, mas eu vejo que para as pessoas isso ainda não está claro. A união estável, ela é tratada igual um casamento. Então, para vocês que acreditam que não estão casados e que com isso vocês não devem, né, no momento de uma separação ou no momento de uma morte de um dos companheiros, não vai ter divisão de patrimônio, não vão ser herdeiros um do outro, estou aqui eu hoje para informar vocês que vocês estão totalmente equivocados, porque companheiros e companheiras são herdeiros necessários como se cônjuge fossem, ou seja, como se fosse marido e mulher. Isso é pacífico em todos os tribunais e não tem discussão, tá? Então, se você vive numa união estável, né, uma união estável, consolidada e pública, independente se você não tem instrumento, as pessoas acreditam ainda que, mas a minha união estável eu não tenho documento, doutora, eu não tenho escritura pública. Não interessa. Para configurar a união estável, não precisa de documento. Para configurar a união estável, basta a convivência de duas pessoas, porque inclusive pode ser uma convivência homossexual. Então, é a convivência de duas pessoas com o intuito de família. Então, basta isso. Tendo esse tipo de relação, nós estamos lidando, sim, com uma união estável. E se a gente está lidando com uma união estável, a gente vai tratar essa relação como se fosse um casamento, e o regime adotado para as uniões estáveis é a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido após essa união é dividido entre as partes. Então, gente, atenção, união estável não precisa de documento para existir. Tem muitos casais vivendo em união estável, consolidada, pública, e acreditam que não vivem em união estável. Eu volto a dizer, estou aqui eu hoje, tá, fazendo o favor de dizer para você que tá nessa situação, que você vive em união estável e que se você não regularizar essa situação, você tem todas as consequências, né, de uma união estável, queira você ou não. Ok? Feito isso, colocado isso, explanado sobre isso,
Espero que tenha ficado claro, porque se vocês não escutarem, não quiserem assistir a live até o final, mas se vocês escutar até aqui e aprenderem, entenderem que união estável não precisa de documento para existir, a gente tirar esse fake, essa informação fake de que a união estável só existe quando a gente tem instrumento público de união estável, isso é mentira. Então, se vocês entenderem só isso, pra mim já valeu essa live, tá? Mas vamos além para responder a pergunta. E aí, eu estou numa união estável, mas eu sou divorciada? Ou eu não sou divorciada, eu tive um filho antes dessa relação. E agora eu adquiro um imóvel e eu não quero casar porque eu não quero fazer divórcio, eu não quero me incomodar, porque no primeiro casamento foi um problema. Aí é bem assim que acontece, né? As pessoas têm o primeiro casamento, fazem o primeiro divórcio, ficam traumatizadas e todas as relações seguintes são união estáveis porque elas não querem se incomodar. Mal elas sabem que uma dissolução de união estável, se você se incomodou num divórcio, meu bem, você não imagina o que é uma dissolução de união estável. Uma dissolução de união estável é uma verdadeira guerra. Porque sequer tem comprovado o início da união e o final da união. Então, assim, é muito complexo. É muito mais complicado do que uma ação de divórcio, tá? Então, para essas pessoas, eu preciso dizer que esses filhos, eles vão ser seus herdeiros para sempre. Independente se você vai ter novas relações ou não. Então, se você adquirir um imóvel com a sua companheira, e aí você coloca só no nome da companheira. Vou falar eu, Gisele, tá? Eu, Gisele, tenho um filho do meu primeiro relacionamento, me divorciei, me traumatizei, conheci uma nova pessoa, não vou casar porque não quero me incomodar, vou só viver em união estável acreditando que está tudo certo. Aí a gente adquiriu uma casa. E eu falo pro meu companheiro, olha, como eu tenho um filho e você não tem filhos, vamos colocar só no seu nome esse imóvel, ok? Tá, então tá, vamos colocar só no seu nome. Então o meu companheiro faz o contrato de compra e venda só no nome dele, porque eu tenho medo que o meu filho do primeiro casamento, que eu já resguardei ele quando eu me divorciei, eu deixei lá o patrimônio do primeiro casamento para ele. Então esse patrimônio agora é meu e do meu companheiro. E aí eu acredito que se eu colocar só no nome do meu companheiro vai estar tudo certo. Gente, belo sonho isso. Claro que não. Se eu morrer, o meu filho, ele tem direito a todos os bens adquiridos por mim e pelo meu atual companheiro. E ele pode sim reivindicar essa casa que foi adquirida depois da nossa união. E hoje as redes sociais, elas contribuem muito para isso. Vai ser muito fácil para ele pegar lá na minha rede social, a Gisele está casada com, fulano de tal, a partir da data tal. Aí vai lá, olha no registro de imóveis, a aquisição do imóvel é após esse anúncio público do Facebook, do Instagram, que eu me casei. É uma união estável pública? O meu filho consegue testemunha que a gente vivia em união estável? Consegue. Ele vai ter direito à metade desse patrimônio? Vai. Estão entendendo? Então, assim, essas manobras que às vezes vocês fazem e acreditam que estão fazendo pelo bem, que estão arrasando, que estão, não vou casar, vou viver em união estável. Tá tudo errado. Isso vai dar um problema muito maior do que vocês imaginam. Muito maior do que o divórcio que vocês enfrentaram e que traumatizou vocês. Então, vim aqui, o maridão entrou na live. Não, graças a Deus essa situação não é minha, né, amor? Graças a Deus não é minha. Mas é só me utilizei como exemplo para vocês entenderem melhor. Então, assim, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. O filho, sim, vai sempre ter direito, porque ele sempre vai ser herdeiro desse pai. Cuidado com esses bens adquiridos.
Se vocês querem realmente, né, que cada um tenha o seu patrimônio, existe, graças a Deus, né, amor? Existe outras ferramentas para proteger o patrimônio de vocês, tá? E isso a gente chama de planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele prevê muitas formas de prevenir esse tipo de problema. E para que você antecipe a sucessão quando você não estiver mais aqui, né? Aí a gente sabe que é difícil falar disso, é difícil de falar sobre morte, é difícil, ninguém gosta. Mas pior é deixar tudo bagunçado para os filhos resolverem depois. Então tem sim que sentar, tem sim que analisar, principalmente para essas famílias que já tiveram outras famílias, né? Claro que um marido, mulher e 2 filhos, né? Ah, vai ter problema? Não, não vai ter problema, porque aquilo ali deu. Mas daí esse marido e essa mulher com 2 filhos se separam, aí o marido casa de novo, tem mais 2 filhos, a mulher casa de novo, tem mais 2 filhos, e aí vai. Tem que ter algum planejamento sucessório? É lógico que tem que ter. Porque senão daqui a pouco você vai ter dentro do seu patrimônio, e eu já falei isso aqui outra vez, falando da companheira, falando que daqui a pouco você vai ter o marido da tua ex-mulher dentro da tua empresa, ou sócio da tua empresa, ou condômino de um imóvel. Você já pensou nessa possibilidade? E aí vocês vão dizer, mas como isso vai acontecer? Acontecendo, as pessoas morrem. E aí quem vai ficar no lugar da pessoa que morreu são seus herdeiros. E se são pessoas que já se separaram e casaram de novo, quem são os herdeiros dessas pessoas que casaram de novo? Os filhos e o marido, o companheiro. Então assim, olha a situação, tá? Eu tenho uma empresa, eu e meu marido temos uma empresa. A gente se separa e a gente fica, cada um 50% para cada um da empresa, ok? Eu vou lá e me caso de novo e eu morro. Quem que é meu herdeiro? É o meu atual marido. Olha só, o meu ex-marido vai ser sócio do meu atual marido. Já pensou? Viu como é simples isso acontecer? Por isso que eu falo assim, o planejamento sucessório é muito importante. Muito importante. Então, cuidado com essas situações que vocês vão vivendo e vão passando, vai acontecendo, sabe? Os anos vão passando e ninguém se dá conta. E aí uma hora o problema bate na porta e aí é tarde demais. Então, quanto antes vocês procurarem um especialista, contarem a sua situação, né? Somente ele vai conseguir encontrar e apresentar a melhor solução para o seu caso. Certo? Acho que era isso. Obrigado para quem entrou agora. Quem entrou agora e não conseguiu assistir o vídeo desde o começo vai ficar salvo lá no meu IGTV. E assistam, tá? Acho que vale a pena para todo mundo. É importante porque com certeza ou você vive nessa situação ou você tem um amigo, ou um parente, ou um irmão, um tio que vive nessa situação e precisa saber disso. Então, assista um vídeo e encaminhe para pelo menos uma pessoa que precisa saber disso, tá? Obrigada, gratidão, uma boa quinta e até a próxima.